Bom dia a todos. Então, hoje nessa apresentação nós vamos falar sobre matriz inversa, né? E aí vamos trazer algumas curiosidades históricas, né? Onde provavelmente teve início a ideia, a notação de matriz inversa, né? No vídeo anterior nós vimos ali que os chineses, né, foram responsáveis por um método muito parecido com o que nós utilizamos ultimamente, hoje em dia, e Cayley foi responsável pela notação da maneira que nós utilizamos hoje em dia de matrizes. E para simplificar a notação de uma transformação linear, né, do formato aqui x' igual a x mais by, y' igual a cx mais dy, ele escrevia dessa maneira aqui, tá? E a partir dessas transformações, né, se criou a definição de produto, de matrizes, matriz inversa, identidade, nula, idêntica, né? E a partir daí foi se desenvolvendo as propriedades algébricas, a representação dessas operações algébricas em matrizes, tá? Então, boa parte dos resultados que nós temos em teoria de matrizes foram descobertos pelos matemáticos do século 18 e 19. E aí nós trazemos aqui uma curiosidade, né? Aonde que eu vou utilizar a matriz inversa? E é que eu destaquei um trabalho cujo título é O Método para Cálculo da Inversa de Matrizes em Blocos com Uso Limitado de Memória. Então, a ideia é você reduzir uma matriz em blocos menores para agilizar o processo de cálculo da inversa. E aí, qual é a aplicabilidade nisso? Em redes sociais, né, sites de comércio eletrônico e provedores de serviço online, várias matrizes são utilizadas, como matrizes de seguidores, de transação e matrizes de classificação. E nela nós temos milhões de usuários e itens distintos. E a inversão dessas matrizes de grande porte é uma operação fundamental para que a gente possa ter a medição da proximidade, previsão de links e tarefas de recomendação personalizada, né? Quando a gente entra em determinado site e ele nos direciona determinado produto que nós acabamos de buscar, por exemplo, no Google, né? Então tem essa questão da matriz inversa envolvida nesse cálculo, tá? E aí nesse trabalho ele mostra alguns algoritmos para cálculo da matriz inversa através de blocos, e aqui ele mostra de acordo com a dimensão da matriz, qual é o tempo de execução do cálculo da inversa pelo computador. Então a gente pode reparar que o mais rápido aqui é a inversão LU, dentre os 5 apresentados, né? Esse trabalho está mais detalhado a gente colocou nas referências, né? Então vocês podem dar uma olhada lá para ver o trabalho com mais detalhe. Mas assim, só para a gente fazer uma comparação com o tempo de execução com diferentes algoritmos. Então, alguns algoritmos otimizam o cálculo, né? A gente sabe que o cálculo da matriz inversa é um cálculo caro, né? Um cálculo, digamos assim, entre aspas, pesado, demanda tempo, memória, enfim. E aí a gente tem uma outra aplicação na parte de economia e indústria, que é os sistemas de Leontief, que é um modelo de insumo-produto desenvolvido na década de 30 por Wassily Leontief, e que em 1973 ganhou o prêmio Nobel por essa criação. E os economistas, né, veem nesse modelo simples, né, de equilíbrio geral adequado para testes empíricos. E aí ele é usado para planejamento e é visto como uma ferramenta. A gente tem no referencial teórico um trabalho que fala sobre isso. E aqui eu coloquei um trabalho que foi feito em cima do uso do sistema de Leontief, que é a estimação de matriz insumo-produto utilizando dados preliminares das contas nacionais, aplicação e análise de indicadores econômicos para o Brasil em 2005. Nesse trabalho em particular, ele utiliza o sistema de Leontief que usa a matriz inversa, tá, no cálculo para equilíbrio aí do insumo e produto, tá? Aí agora a gente vai ver a definição. O que é uma matriz inversa, né? Se eu tenho, se n é um número inteiro, positivo,
A matriz identidade de ordem n é a matriz quadrada n por n, que só tem número 1 na diagonal principal e nos outros elementos da matriz ele tem 0. Então, uma triangular superior e inferior é 0, digamos, é nula. E aí a gente representa essa matriz por I de n, né? Ou simplesmente I, se não for necessário destacar o tamanho, a dimensão da matriz. Então, uma matriz 2 por 2, que é I2, ela tem diagonal principal 1 e o restante dos elementos 0. A I3, diagonal principal 1 e a triangular superior e inferior 0. E essa é a única matriz que tem a seguinte propriedade, que uma matriz A vezes a identidade dela mesma e a identidade vezes essa matriz dela mesma. É a única matriz que a gente tem certeza que na multiplicação de matrizes pode ser multiplicado tanto a direita quanto a esquerda da matriz em questão, que o resultado é o mesmo, tá? Então, assim, dado uma matriz quadrada A e a sua identidade, a gente tem que a matriz vezes a identidade é igual a identidade vezes a matriz da própria matriz. Então, vamos ver aqui. Eu tenho uma matriz A vezes uma matriz X que eu quero descobrir igual a B. Vou multiplicar pela inversa à esquerda, tá? Em ambos os lados da equação. E aí eu posso flutuar parênteses aqui, né? E aí a inversa vezes a própria matriz dá identidade. Então, a matriz identidade nada mais é que a inversa vezes uma matriz B. E a gente tem o seguinte teorema. Uma matriz é invertível se somente se seu determinante é diferente de zero. Isso significa que se o determinante é diferente de zero, então a matriz também é invertível. Então, se uma matriz é invertível, significa que o produto dela pela sua inversa dá identidade, a matriz identidade. Logo, se eu calcular o determinante do produto da matriz pela sua inversa, é igual ao produto determinante da própria matriz vezes o determinante da inversa, que vai dar exatamente o determinante da matriz identidade, que é igual a identidade. E isso implica que o determinante não pode ser nulo. Quando uma matriz não tiver inversa, significa que essa matriz é chamada singular, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui. Eu quero determinar a matriz inversa dessa matriz quadrada aqui. 2, 1, 4, 3. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar a matriz inversa, né, os elementos dela, de A, B, C, D, tá? E a matriz IN, nesse caso que eu vou usar, é a matriz I2, né? Porque essa matriz é 2 por 2, então aqui 1 na diagonal principal e 0 na diagonal secundária. Então, a matriz original, que é a matriz A, vezes a matriz inversa que eu quero descobrir, é igual a identidade. Se eu fizer aqui a multiplicação entre matrizes, né? Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, eu vou chegar nesse sistema aqui, tá? Nessa situação. E aí, igualando isso aqui, resolvendo esses sistemas, eu chego que A vale 3 meios, B vale menos meio, C vale menos 2 e D vale menos 1. Então, isso significa que a matriz inversa da matriz original é essa daqui, tá? Isso é um método de cálculo da matriz inversa. O outro método é esse que a gente vai olhar aqui numa matriz 3 por 3. Eu tenho uma matriz 3 por 3 que é essa daqui, e eu quero calcular o inverso dela. Para eu calcular o inverso dela, primeiro eu vou calcular o determinante dessa matriz. E aí você pode calcular por Sarri ou por Cramer, né, o que for melhor. E aí você tem que a determinante dessa matriz é menos 1. E aí eu vou encontrar a matriz adjunta de A. E para isso a gente vai pegar as matrizes dos cofatores, né? Então, em relação a 1, eu elimino a coluna 1 e linha 1. Então, sobra a matriz 2 por 2 aqui, formada somente por elementos 1. E aí, eu vou ter que aqui é menos 1. Do A1, 3, né? Eu vou ter uma matriz aqui, 3, 1, 2, 1. Vai me dar menos 1. A2, 2. E A3, 1. E A3, 3. Tá? Com isso, eu chego que a matriz dos cofatores dessa matriz 3 por 3 é essa que é apresentada. A matriz adjunta da matriz A é a transposta dos cofatores,
que é a matriz transposta? É eu trocar a IJ, a JI, trocar a linha por coluna, né? E aí, fazendo isso, eu vou ter essa aqui, a matriz adjunta. E, por definição, eu tenho que a matriz inversa é a matriz adjunta dividida pelo determinante. Lembrando que o determinante deu -1. Então, simplesmente é trocar os sinais aqui dos elementos, de cada elemento aqui dessa matriz. Então, a matriz inversa seria essa daqui, tá? E é isso, aqui tá a referência e obrigada por assistir.